Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a segunda-feira do tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. E que o Senhor tem hoje a dizer às nossas vidas, o que podemos encontrar para nós. Comecemos uma vez mais pelo Evangelho de São Mateus, o início da missão de Jesus. Diz São Mateus: naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tenhamos presente algumas coisas do texto de hoje e do início do ministério de Jesus. João Batista havia sido preso. Então Jesus volta para Galiléia, mas não mais Nazaré, e sim Cafarnaum. Cafarnaum é a mesma terra também onde vive Pedro, que depois será esta casa de Jesus, aonde Jesus estará presente quando seus apóstolos ali estiverem ao seu lado para realizar grandes obras. E ali, neste lugar, por que Jesus escolhe justamente este lugar? Tenhamos presente diante de nós que a Galileia não é a Galileia Baixa, mas a Alta Galileia, onde viviam muitos gentios desde o tempo de Salomão, que tinham doado ali muitas cidades ao rei de Tiro. Esta é a segunda vez que Jesus vai para a Galileia depois do batismo do Jordão. E o que verdadeiramente Jesus quer fazer com o seu ministério ali? Devemos de ter presente que este local onde Jesus está é uma região cheia de pessoas, de todos os tipos de nações, pagãs, judeus e assim em diante, romanos, uma população completamente mista. E somente uma terça parte desta população provavelmente era judia. Conviviam pacificamente entre todos, e aí é chamada de Galileia dos gentios justamente por causa disso.
Mas é ali a primeira cidade, o primeiro lugar a receber a luz da salvação e a pregação do Messias. Assim vão se cumprir as profecias de Isaías que aqui se apresentam. Mas ainda mais nos conecta com a festa de ontem, que na verdade, enquanto dia, celebraríamos hoje a Epifania do Senhor, as primícias dos pagãos que vão encontrar a Jesus, que ontem meditamos a longo na liturgia. Hoje Jesus vai justamente a estes povos anunciar o Evangelho. Ali está presente, diante de todos, anunciando o Evangelho, a salvação, a esses que viviam, muitas vezes, com um conhecimento muito débil da fé. E aqui vemos também falar de Zabulon, recordemos o que meditamos ontem, havia uma Belém em Zabulon. No versículo 17, nos diz que daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A melhor tradução para este mesmo versículo, a tradução mais usada até certos tempos atrás, é: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pede não somente conversão, mas penitência. E, ao falar do reino dos céus, ele liga também o seu ministério como continuidade àquele de João Batista, seu precursor. Fez que ambas têm o mesmo objeto, a penitência e a fé. Então, Jesus dirige também a cada um de nós no dia de hoje: fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. E nós, o quanto temos nos dedicado à penitência para alcançar o reino dos céus? À conversão sincera, à fé verdadeira, a conhecer a fé e a praticar a fé. Não basta conhecer, nós temos que também praticar a mesma fé. Temos realmente nos dedicado a vivenciar esta fé que o Senhor nos pede? Ou não temos vivido nem a penitência, nem a conversão e nem a prática da fé pelas obras, pela mudança de vida, pela conversão? Nós devemos de compreender que fazer penitência é justamente traduzir em atos e gestos a penitência que fazemos. E fazer penitência, então, significa o esforço concreto e cotidiano dos homens, sustentados pela graça de Deus, para perder a própria vida por Cristo como único modo de ganhar a vida. Entregar tudo para receber tudo, como ontem meditávamos com os reis magos. E estamos dispostos a perder a nossa vida para encontrar a vida em Cristo. Abandonar o homem velho e nos revestir do homem novo, da santidade. Não mais uma vida meramente mundana, somente pensada nas baixezas desta terra, mas uma vida vivida na plenitude da realidade celeste, na busca dos céus. Superando o homem carnal, para que prevaleça a vontade de Deus espiritual em nós. Isto é penitência, para que nos elevemos continuamente ao Senhor. E temos realmente elevado a nossa vida ao Senhor, a vida espiritual? Segue ainda hoje o Evangelho. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo, como vimos. Jesus vai fazer o quê? Justamente vai realizar as obras do reino de Deus. São os sinais que instauram o reino de Deus no mundo. Sinais de misericórdia e da graças divinas por meio de Cristo para todos nós, representados em toda essa multidão que recorre a Jesus, que vai até o encontro do Jesus. E sua fama se espalha por toda a Síria. O que é a Síria? A Síria, naquele tempo, compreendia as províncias da Idumeia, de onde veio Herodes, Palestina,
Celecíria, Fenícia, Damasco e Antioquia. E ainda diz que levavam doentes, que sofriam todos os tipos de enfermidades, endemoniados. Nós devemos de compreender que os processos aqui presentes, certificando-se o demônio de que era vindo o Messias, se levantou com todo o seu poder para sustentar o domínio que pelo pecado alcançara sobre a terra. Daí o grande número de possessos que apareceram no tempo de Jesus e o furor diabólico dos judeus contra ele e a sua obra divina. Então, por isso, muitos endemoniados apareceram no tempo de Jesus. O demônio percebera que chegou o tempo da salvação e, por isso, com grande furor, queria afundar ainda mais o homem no pecado. E esta obra do demônio não acabou. Continua ainda nos nossos tempos. Nós temos caminhado ao encontro de Jesus para que ele nos cure, nos liberte, nos salve, ou temos permanecido sob a sombra do pecado e, por conta disso, permitido que, vivendo no pecado, o demônio tenha posse sobre nós? Porque vivemos no seu reino e não no reino de Cristo. E então essas multidões seguiam Jesus e fala mais uma vez da Galileia, Decápole. E Decápole era um país com 10 cidades, das quais a principal era Citópolis. Então 10 cidades deste país. E de Jerusalém, muitos seguiam o Senhor. Sua fama se espalhou. Para quem? Primeiro, para muitos que não viviam plenamente a fé de Israel. Como ontem se manifestou aos magos, seu ministério se inicia não somente ao povo de Israel, mas a todos aqueles que estavam com o coração aberto à salvação que vem de Deus. E nós estamos com o nosso coração aberto ao Senhor? Passemos à primeira leitura. Primeira carta de São João nos diz: Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Aqui o Senhor, primeiramente, vai falar da prática da caridade e dos mandamentos divinos. São João está nos orientando que os mandamentos divinos se resumem num duplo aspecto: a fé em Jesus Cristo e o amor entre os irmãos. Não podemos amar uns aos outros com retitude sem a fé em Cristo, nem podemos crer de verdade no nome de Jesus sem amor fraterno. É a realidade. Devemos de ter isso presente. Se não amamos a Jesus Cristo, não conseguimos amar um ao outro como é devido. Quem não me ama acima de seu pai, sua mãe, disse Jesus no Evangelho, não é digno de mim. Por quê? Porque somente quando amamos a Jesus acima de tudo, sabemos amar aos demais como lhes são devidos. Ao pai, à mãe, os irmãos, os amigos, os colegas, as pessoas à nossa volta. Mas para isso é necessário amarmos a Jesus acima de tudo. E nós temos amado ao Senhor, temos amado aos irmãos, um amor autêntico que demonstra a caridade pela fé e não somente um sentimentalismo humano, como hoje muito se traduz o amor. E diz São João que por isso nós guardamos os seus mandamentos. Não somente isso é o duplo aspecto dos mandamentos de Jesus, duplo aspecto, mas os mandamentos do Senhor continuam os mesmos. Os ensinamentos de fé, a santidade de vida, os 10 mandamentos da lei, da Torá. E temos vivido aquilo que o Senhor Jesus nos pede, nos esforçado, nos colocado em caminho como os magos, para vivermos na luz do Senhor. E aqui, falando em luz, um aspecto que esqueci do Evangelho, falava o Evangelho que brilhou uma grande luz. Como assim brilhou uma grande luz? Para aquele povo pagão que vivia nas trevas do pecado, se manifestou a luz de Deus. Se manifestou a sua graça e pôde reinar nas suas vidas.
Também a luz de Cristo nos ilumina, nos transforma. A luz do Senhor é o que para nós? O que simboliza? Luzes e trevas e sombras são figuras da ignorância daqueles que viviam entre os gentios, que viviam no pecado. A misericórdia divina está no fato de serem estes que, em trevas tão espessas, viram e ouviram por primeiro a sabedoria do Pai eterno. Nós estamos ouvindo a sabedoria do Pai e abandonando as trevas. Brilhe em nós a luz. Seguimos a leitura. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois falsos profetas vieram ao mundo. O que quer indicar para nós São João? A carta já nos fala das heresias da antiguidade, que não acreditavam em Jesus Cristo como Filho de Deus, na sua humanidade verdadeira. Era uma aparência de homem, mas não era homem de verdade. Mas não só isso, também aqui São João nos fala para estarmos em sintonia com o Espírito que Jesus nos deu no versículo anterior, o Espírito Santo, e discernirmos qual Espírito está falando a nós. É a carne? É o mundo? É o pecado? É o demônio? Ou realmente é o Espírito Santo? Para isso, devemos entrar em sintonia com Deus na via da oração e ter, com isso, discernimento nos espíritos. E segue ainda João. Este é o critério para saber se a inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá, pois bem ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aqueles que vivem uma vida mundana, por si só, se opõem a nós e se tornam nossos adversários, não que nós o queiramos, mas porque seguem um caminho completamente oposto à vontade divina, corrompido à salvação, e por isso querem e agem conforme o mundo e nos afrontam, e querem que nós abandonemos a Deus para seguir o mundo. Mas quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus, nos escuta se nós também temos intimidade com o Senhor, se nós também estamos vivendo aquilo que Ele nos pede, e assim seguem a verdade e abandonam o erro. Reconhecem verdadeiramente a Jesus como Salvador de suas vidas, abandonando qualquer coisa que não venha de Deus na fé. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abrir-nos cada vez mais aos ensinamentos do Senhor e do seu Espírito, para que, escutando com docilidade o que o Senhor nos inspira, como fizeram os magos, também nós, assim com docilidade, correspondamos aos ensinamentos de Jesus cada vez mais, para que, vivendo a sua vontade, cheguemos um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e tudo o que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.